Mulheres queridas, arro! Então, uma viagenzinha inesperada. Eu tô voltando para casa agora e eu acabei de responder uma mensagem que eu recebi e que é um tema muito importante, muito delicado, muito sofrido, e eu falei, deixa eu pegar essa energia e vamos trazer algum esclarecimento para isso, né? O que é possível. Então deixa eu só me ajeitar aqui. Uma mulher, né, há um tempo atrás, tem alguns meses, ela me procurou, estava muito desesperada porque o filho dela, adolescente, estava fazendo uso de drogas e ela descobriu, ela não sabia e descobriu. E aí conversou com ele falou, não, óbvio, né? Vai falar que não, vai negar, mas ela constatou realmente que ele estava usando droga. Depois eles conversaram e ele falou que já há 5 anos que ele estava usando drogas. Aí ela me mandou uma mensagem muito desesperada, abalada, óbvio, né? E ela falou, Carla, o que eu faço? Eu falei, bom, primeira coisa, vamos constelar, que a gente sabe que os vícios, o vício do tabagismo, de bebida alcoólica, vício de jogo, vício de drogas, está ligado à exclusão do masculino na família. Então vamos constelar. Aí a gente fez uma constelação, eu não lembro mais detalhes, que isso tem alguns meses, mas a gente viu vários homens excluídos, né? Incluímos esses homens, e o que aconteceu? Antes da constelação, como ela se sentia? Ela estava com medo do filho e ela estava querendo internar o filho, mas ela não tinha coragem de internar o filho, se sentia culpada por isso e com medo dele, né? Então a gente vê que a pessoa está numa desordem hierárquica. A mãe, quando tem medo do filho, o pai, quando tem medo do filho. Eu já tive uma pessoa na minha família, um homem, que tinha medo da filha, né? E nós fizemos um trabalho para ele colocar atrás dele os pais dele e olhar para a filha. Então passou na hora passou aquele medo. Então, assim, depois dessa constelação, ela se sentiu muito segura, ficou mais harmonizada, ficou mais em paz, e ela fez o movimento de interná-lo numa clínica. E coisa que ela não estava conseguindo fazer, ela fez o movimento, depois ela mandou a mensagem falando disso tudo. Eu conversei com ela e ela falou, Carla, eu tô me sentindo em paz, estou sentindo que eu fiz a coisa certa, eu segui meu coração, ok. Bem, aí depois a gente não se falou mais. Me enganei. A gente se falou assim, ela depois de uns meses me ligou dizendo que ele ainda estava internado. Mas que ela estava bem, tal. Bom, hoje ela me mandou uma mensagem dizendo que ele saiu da internação já tem um tempinho e que ela, nesses meses todos, ela falou, Carla, foi muito interessante que durante esses meses que eu passei por essa situação, eu busquei me curar muito, eu encontrei muitas curas e eu descobri muitas coisas que estavam na minha sombra, que eu não sabia. Me trabalhei muito mesmo. Fiz uma sessão de Theta Healing, que eu gostei muito, que veio muita coisa à tona, que me harmonizou. Tenho feito muito Ho'oponopono. Por conta dessa situação, eu comecei a fazer Ho'oponopono e eu estou muito satisfeita por ter encontrado o Ho'oponopono. Mas eu queria perguntar para você, Carla, te falar o que está acontecendo e perguntar para você, que eu queria a sua opinião. Porque foi exatamente assim que ela falou. Porque você é uma pessoa que eu confio
E eu procurei várias pessoas já por conta disso, e muita gente me falou coisa que não fez sentido para mim e coisa que não fez efeito, que eu fui fazer e não fez efeito. E as coisas que você me passou, elas foram fazendo efeito. Eu passei para ela os decretos. Eu falei, trabalha em silêncio também, conversando com Deus e fazendo os decretos. Bom, então como que está a situação hoje? Ela está bem, está centrada, está com força. O filho dela voltou para casa e está usando droga de novo. E aí ela queria um conselho, né? O que eu acho, Bom, eu falei para ela o seguinte: uma pessoa, para parar de usar drogas, ela tem que ser tocada pela dor de uma forma muito profunda, que não chegou ainda no caso dele. Porque não é, gente, uma internação que tira a pessoa das drogas. Não é, tá? Eu conheço muitos casos dentro da minha família, casos fora da minha família, casos de clientes, né? Não é assim uma questão que eu trabalhe muito nas pessoas, porque não tá no meu campo droga, né? Eu nunca usei droga, então isso não vem assim muito pra mim. Mas uma vez eu tinha um familiar, né, que estava com um filho que estava com problema de droga, e ela comentou comigo que estava indo no grupo de adictos, né? E o que acontece, gente? A gente precisa sair dessa energia, não é entrar mais nessa energia, compreende? Uma vez ela me chamou, vai comigo, junto. Eu falei, eu vou. Quando eu cheguei lá, eu estava sentada na cadeira ouvindo palestra, e eu fiquei sentindo em mim todas as reações corporais de uma pessoa que usou droga. E eu nunca mais voltei ali. E eu refleti sobre isso. Nós precisamos estar em lugares que não tem essa informação. Por exemplo, uma pessoa ir para a natureza, vai fazer um retiro na natureza, onde tem mar, onde tem rio, onde tem árvores, onde tem consciência. Ela vai se depurar e se limpar muito mais, né? O que eu estou falando aqui vai contra toda a estrutura que foi criada para uma pessoa largar as drogas. Toda. Eu fui fumante, eu comecei a fumar com 9 anos de idade. Quando eu botei o cigarro na boca, eu já sabia tragar. Eu botei o cigarro na boca para tragar. Foi automático. Eu fumei até os meus 24 anos de idade, eu fumava muito. Eu devia fumar um maço e meio, 2 maços por dia. Quando aos 24 anos eu fiquei grávida, eu parei de fumar. Fiquei sem fumar 7 anos. Depois eu me separei, conheci um homem que eu comecei a namorar e ele fumava. Óbvio, eu voltei a fumar. Fumei mais alguns anos. O vício, quando ele volta muito mais forte. Então eu voltei a fumar, e nessa época, que eu tinha lá meus 33 anos, eu passei a fumar 3 maços de cigarro por dia. Quando eu bebia, quando eu saía, ia para barzinho, para restaurante, bater papo, eu bebia, bebida alcoólica, eu fumava 4 maços por dia. Ou seja, eu não fumava o cigarro é que me fumava, né? Eu fazia tudo fumando. Tudo eu fazia fumando, né? Então, quando eu, nessa época,
Teve um dia que eu estava trabalhando numa casa espírita, a gente estava numa caravana de rua, dando comida para os moradores de rua, né? E quando a gente acabou, a gente parou os carros todos numa pracinha e tudo, e a gente já tinha acabado de trabalhar, e eu peguei um cigarro, acendi. Eu era dirigente dessa caravana. E veio um rapaz jovem, uma luzinha lindo. Ele chegou perto de mim, me olhou assim e falou: "Você fuma, Carla?" Aí eu falei assim: "Fumo." Ele falou: "Nossa, mas isso não tem nada a ver com você, porque você tem tanta luz." E eu fiquei tão tocada com aquilo que no dia seguinte veio dentro de mim assim: isso não tem nada a ver comigo, porque eu tenho muita luz. E eu parei de fumar, né? Eu fui na farmácia, eu comprei aqueles adesivos de nicotina, porque, gente, eu era muito viciada, né? Mas como era muito caro, eu falei assim: eu vou comprar, vou usar uma semana só. Eu conseguindo parar de fumar, uma semana depois eu me viro. E assim eu fiz. Deixa eu beber água. Não. Peraí. Água de coco. Aí eu comprei lá uma caixinha que durava uma semana. E foi, digamos assim, foi fácil parar de fumar, porque eu tinha sido tocada por Deus através daquele menino. Eu tinha sido tocada na minha beleza, né? Porque uma pessoa fuma, ou usa drogas, ou bebe? Porque ela está buscando o pai. Essa pessoa está alienada do pai. Eu estava alienada do meu pai. E eu buscava o meu pai no vício, né? Isso não significa que o nosso pai tenha vícios, como o meu pai não tem vícios. Isso significa que nós estamos buscando o paterno. Segundo as constelações não. Segundo as observações de mais de 30 anos nas constelações familiares que mostram isso. E eu fui tocada por Deus com a fala desse menino, né? Então eu parei de fumar. E quando eu me mudei para Jacareí, anos depois, que vieram todas as memórias, tudo que eu achei que eu tinha curado voltou, até o vício de fumar novamente. Eu passei a fumar, e o vício voltou de uma maneira tão profunda, tão forte, que eu jogava tudo fora para não fumar mais. E naquela época eu não fumei cigarro. Eu preparava um tabaco com flores, com tabaco orgânico, não sei o que, botava no cachimbo e fumava aquilo. E tinha dias que eu falava: não vou mais fumar, não sei o que. E o que acontece com o vício? O vício faz a gente se detestar, faz a gente se sentir culpada, uma pessoa que já vai tendo a consciência, né? E quando não tem, tá fumando, acabou, não sente nada, sente o prazer ali de fumar daquele negócio, nem sente aquele cheiro horrível. Eu hoje em dia, quando eu sinto o cheiro de uma pessoa que fumou, eu falo: gente, como é que eu vivi anos e anos e anos com esse cheiro, né? Eu hoje nem consigo imaginar isso em mim, mas vivi muitos anos assim. Aí o que acontece? Tinha dias que eu acordava daquele jeito, com a culpa, querendo parar e não aceitando aquilo. Eu falei: mas como que eu, uma pessoa que eu tô me trabalhando na cura, tô despertando a consciência, como que eu tô fumando? Aí eu pegava, jogava tudo fora, jogava cachimbos fora, jogava o tabaco. E o vício era tão forte, gente,
tão forte que teve um dia que eu joguei o tabaco assim no pé de uma árvore e joguei o cachimbo fora. Eu me engasguei aqui. São essas as energias de obsessores não querem que a gente fale sobre isso, né? Querem manter essa matrix aprisionando as pessoas. Então vem ataque de tudo que é lado. Eu sou a única presença atuando aqui. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou Deus em mim, nesse rapaz e em todas as pessoas que estão presas nos vícios. Vamos trazer a força da nossa ancestralidade para a gente vencer isso. E aí o que aconteceu? Eu joguei tudo fora. No dia seguinte, eu estava tão desesperada para fumar que eu tinha chovido. Aí eu catei o tabaco no pé da árvore, molhado. Eu sequei com secador de cabelo. E eu coloquei, não tinha mais cachimbo. Eu coloquei no tipi do rapé. Pra quem não conhece o tipi do rapé, é um caninho assim que a gente sopra rapé, né? Botei na ponta do tipi do rapé e fumei ali dentro. Pra vocês verem o desespero da pessoa. Porque não dava nem tempo de eu sair pra comprar tudo de novo. De tão desesperada que eu tava naquela fissura, né? E nesse processo eu curei a questão do tabagismo completamente quando eu me trabalhei no campo com o meu pai, com alinhamento com o meu paterno, que não tinha a ver só com o meu pai, tinha a ver com o pai do meu pai, com o pai da minha mãe, com muitos homens excluídos. Mas aí é assunto já para outro momento. Então o que acontece? Uma pessoa para largar um vício, seja de tabaco, de jogo, de droga, de álcool, não é todo dia, só por hoje eu não vou beber. Porque imagina o seguinte, assim que a gente tá condicionado, né? Mas veja bem, só por hoje eu não vou beber é um sofrimento cotidiano para a pessoa isso. Ela não tá liberta do vício. Ela apenas está se sacrificando, apenas não, porque isso é muita coisa. Ela está se sacrificando diariamente para não beber. Mas ela não curou. Por exemplo, hoje, se você me der um cigarro para eu acender, eu faço cara feia, porque eu tô curada. Eu curei. Eu não tô fazendo força para não fumar. Eu não tô me sacrificando para não fumar. Cura de um vício é isso. Quando uma pessoa do meu lado fuma, eu já não me irrito. Já não me incomodo, eu vou sair dali da mira do cheiro, daquela fumaça, mas eu não vou ter julgamento. Quando a gente para de fumar, que a gente passa por essa fase também, eu também passei. Quando a gente para de fumar e quer que todo mundo pare de fumar e reclama que todo mundo está fumando, é porque a gente não curou o vício e o vício está em sombra. A gente vai voltar a fumar mais tarde. Ou a gente está se sacrificando para não fumar. Então, assim, é um assunto muito delicado, porque, como eu falo para vocês, a Matrix, ela já criou paradigmas. E a coisa mais difícil que tem na nossa vida é a gente se libertar de paradigmas. Se libertar de paradigmas. Então, a pessoa para se curar de um vício, ela precisa se alinhar com o amor. Ela precisa receber da ancestralidade dela o fluxo do amor, né? Então, essa moça, mãe do rapaz, estava com o pai dela excluído, estava com o marido dela, pai do menino, do rapaz excluído, estava com outros homens excluídos. É muito homem excluído. E aí, o rapaz usuário de droga, há 5 anos, ele já tem toda uma bioquímica
e células receptoras recebendo aquela informação. E você acha que, assim, se a pessoa não for tocada pela dor profunda, né, que gera o pedido para Deus, ela não vai sair. Então ela perguntou, antes disso eu quero fazer um parênteses aqui. Por exemplo, eu há 20 anos atrás, aos domingos, eu fazia uma comida bem maravilhosa, né, de domingo, comprava cerveja, botava no congelador, colocava lá uma musiquinha ou um pagodinho enquanto eu estava fazendo o almoço, feliz da vida, colocava minhas taças de cristal de boca fina, que era assim que eu gostava de beber cerveja, no congelador. Quando ela estava bem suada, bem branquinha, a cerveja também, eu pegava, acendia não, eu abria aquela cerveja e tomava, aí eu fazia lá comida maravilhosa, almoçava eu, meu filho, aí eu ia dormir, porque eu enchia a barriga de comida, enchia a cara de cerveja, ia dormir, acordava, já estava na hora do Faustão e eu ia assistir Faustão. Aí eu sentava na cama, ia comer a sobremesa assistindo Faustão. Eu fiz isso anos. E aconteceu uma coisa muito interessante comigo. Teve um dia desse que uma voz dentro de mim falou assim, e essa voz, ela me tomou de surpresa. E ela falou assim, pai, me tira daqui. Nunca mais eu quero passar um domingo assim. Porque é uma vida muito medíocre, entendeu, gente? Muito medíocre para um espírito que reencarnou e precisa evoluir, precisa ascender. E eu observei essa voz e eu achei muito interessante, porque não era eu, Carla, falando, era a minha essência clamando por Deus, clamando por uma misericórdia. E quando veio a segunda fala, porque a primeira fala foi, pai, me tira daqui. E a segunda fala foi, eu nunca mais quero usar o meu domingo para esse tipo de coisa. Gente, depois desse dia, nunca mais eu fiz isso. Porque eu fui tocada por Deus, deusa. E aconteceram várias coisas, que aí a história é longa, não vou contar aqui agora, mas quando eu menos esperei, eu estava na fila de um supermercado e uma mulher estava atrás de mim e ela me ouviu falando não sei o que no telefone. Aí ela falou assim, deixa eu te fazer uma pergunta, você é palestrante? Eu falei, sou. Eu não era palestrante naquela época, mas eu falei, sou. Minha boca falou, sou. Aí ela falou assim, porque a sua voz é tão bonita, eu estava ouvindo você falar, olha, eu tenho uma casa de palestra de autoconhecimento, você não quer? Quero. Ela falou, a gente paga pouco. Eu falei, mas você não precisa me pagar. E eu tenho um tema. O tema é, você pode mudar a sua vida. Isso foi há 20 anos atrás, gente. Que dia? Ah, mas eu não sei se você vai poder fazer a palestra lá, porque a gente faz dia de domingo. E dia de domingo nem todo mundo pode. E eu falei, eu posso. Eu posso. E eu passei a usar os meus domingos para fazer palestra, né? E hoje eu tô aqui com vocês. Gente, arrou, hein? Arrou. Isso é quando a dor nos toca
profundamente, dói, para que a gente tenha um suspiro, possa ouvir o suspiro da nossa essência, para a gente clamar uma mudança de lugar dentro de nós, né? Então essa moça hoje, a mãe, Carla, o que eu faço? Eu falei, olha, você continua a se tratar, você continua a decretar, você eleva o máximo que você puder a sua energia, a energia da sua casa, do seu lar. Porque o seu filho, ele vai receber essa energia. Não adianta você ficar discutindo com ele. Ah, eu sei que você voltou. Ah, você tá fumando, você tá usando, você tá aí. Ele fala que não, você fala que não. Gasta energia com isso. Entrega ele a Deus. Você já fez a sua parte? Ele tem mais de 18 anos, tem mais de 20 anos? Você já limpou a bunda dele quando ele era criança? Já educou, já deu mamar, já deu chupeta, já botou na escola, já levou da escola 1000 vezes. Então, a mãe, a mulher que somos nós, a mãe, a gente precisa limpar essa culpa que a gente tem. Porque se a gente ficar... A mãe quando pare, já adquire a culpa, né? Ah, eu não fui boa mãe. Gente, hello! A gente foi a mãe que a gente podia. A gente foi a mãe que a gente podia. Né? E outra coisa, o Bert Hellinger, ele tem uma frase que eu amo e que eu uso na minha vida, que é: boa mãe é aquela que o filho não precisa mais. Entendeu? Então a mãe fica atrás do filho. Porque meu filho, olha só, eu te entrego a sua vida. Porque você nasceu do meu ventre, mas você é meu irmão. Você é filho de Deus como eu. Nós somos irmãos. E você já está feito, já está preparado para trilhar o seu caminho errante. Então, o caminho das drogas, ou você vai morrer, ou você vai ser assassinado, ou você vai ter um ataque aí de overdose, ou você vai se endividar com tudo isso acontecendo junto, ou você vai sair disso, se você quiser. Agora, eu não posso querer por você, meu filho. Eu não posso querer por você. O que eu posso fazer é te abençoar para você viver a sua vida. A sua vida. E estarei sempre aqui, te olhando com amor e com apreciação. E solta o filho no mundo. Deixa ele. E aguenta o que for acontecer. Porque é o que ele precisa. A gente não tem só essa vida. Para quem ainda não acordou, não tem só essa vida. Então, se a pessoa não conseguir fazer nessa, vai fazer na outra. Vai ficar lá 3 vidas usando droga até um dia que acordar. Então, não adianta ficar perdendo tempo discutindo. Você tem que dar exemplo. Exemplo de fortaleza. De uma mulher honesta, de uma mulher trabalhadora, uma mulher correta, uma mulher congruente. É a mãe. Se o pai está em casa também, vive com você, vai fazer a mesma coisa. Mas não é dar exemplo para dar exemplo. É ser. Porque quando você é, as coisas acontecem. Então, imagina, a mulher tá desaliando da família. Tá com raiva, tá com ódio, tá com mágoa. O homem também. E é óbvio que o filho ou os filhos estão dentro dessa egrégora. Então, se tem uma pessoa na família que começa a acordar, que começa a se curar, todos recebem, né? Bom, então eu falei pra ela, olha, pra ele largar, ele precisa ser tocado. E muitas vezes para ser tocado, ele precisa sofrer mais. E quem vai precisar sofrer é ele. Você não pode
A gente não pode, gente, como mãe, ficar evitando o sofrimento dos filhos. Eu sei que isso dói mais na gente do que neles. Mas a gente tem que aguentar e deixar. Entregar o filho da gente para a vida. Entregar. Né? Para eles poderem viver as suas dores, para poderem superá-las. E falei para ela, continue fazendo os decretos, imagina a situação e você faz, eu sou a ressurreição e a vida nessa situação. E, uau, né? E faço o decreto da chama consumidora e faço o decreto. Pensa, filho, eu te dou o poder de Deus em você, tal como ele é em mim. Tá? E ela tá adorando fazer o Ho'oponopono, faça o Ho'oponopono. Agora, o que eu sugeri para ela estar em grupo de constelação. Pode ser no meu grupo, pode ser em outro grupo. Grupo de consteladores sérios, né? Porque o trabalho das constelações é que vai organizando, harmonizando toda a nossa ancestralidade, entendeu, gente? Deixa eu ver aqui que eu vou ter que parar num lugar. Uau, né? Aqui, ó. Então, assim, uma maneira muito simples de explicar o que é uma constelação. Imagina, você sabe aquele porta-copo? Conhece, claro que você conhece. O porta-copo, imagina um porta-copo que é você. E por cima desse porta-copo você vai colocar 4.650 porta-copos. Então, o primeiro que você vai colocar é a sua mãe, depois seu pai, depois seus avós paternos. Você vai colocando até ter 4.650 pessoas em cima de você. Todas elas com as suas histórias, as suas dores, as suas vivências, que não foram conscientizadas e resolvidas e harmonizadas e abençoadas. Então, tudo isso está em cima de nós, de cada um de nós. Né? O trabalho da constelação familiar, ele vai harmonizando essas pessoas de baixo para cima, ou seja, da descendência para a ancestralidade. Então, eu vou harmonizando o meu campo através do meu pai e da minha mãe, dos pais deles, dos avós deles. Normalmente a gente trabalha 3, 4 gerações. E isso vai fazendo com que todos esses porta-copos saiam de cima de nós. Ou seja, na verdade eles não vão sair de cima de nós. Eles não vão mais pesar em cima de nós. Tá? Então foi isso que eu conversei com ela. Eu já cheguei aqui numa loja comprar ração dos cachorros. Eu conversei com ela sobre isso. E eu acho que o recado tá dado aqui nessa viajandinha. Uau, né? Uau. E muito importante para vocês entenderem é que nós estamos
presos dentro de uma bolha de crenças que a gente nem sabe que tá. É como um peixe dentro de um aquário daquele de bolinha transparente de vidro, que você pega esse aquário e coloca dentro de uma piscina. E pega a piscina e coloca dentro do mar. Então, essas são as crenças, esses são os paradigmas. E o peixinho, muitas vezes, tá rodando ali no aquário, rodando, sem saber que ele tá preso, porque o vidro é transparente, né? E às vezes ele até consegue sair de dentro desse aquário e ir para a piscina, mas ainda tem um marzão por volta da piscina. Então, trabalho de autoconhecimento, de despertar da consciência, de ascensão, né? Para que um dia a gente esteja vivendo no patamar de Sananda, de Jesus, né? De Cristo, de Yogananda, de Mestre Saint Germain e de Maria, e tudo assim, que todos nós vamos viver isso, né? E a nossa encarnação é para isso. Por isso que nós precisamos errar para que a gente possa acertar. Por isso que a gente vai sentir a dor e precisa sentir para poder sair. Senão, se não sentir a dor, filha, você não se move. Você não se move, tá? Então, precisamos acordar. E para acordar, gente, a gente precisa se dedicar seriamente a um trabalho de autoconhecimento de verdade. Não é lelelê espiritual, nem balada espiritual. Ah, que eu fui no lugar, tava todo mundo de branco, e aí a gente fez isso, fez aquilo, cantou, dançou pra lua, tomou ayahuasca, não sei o que, voltou pra casa e fica fazendo a mesma besteira. Isso não é caminho espiritual, nem nunca foi. Caminho espiritual é no dia a dia, a momento a momento. Aí sim, você vai fazer um trabalho de ayahuasca, sério. Sim, você vai fazer um retiro, um workshop, um curso, né? Um curso de finanças para aprender a lidar com o dinheiro, mas precisa trabalhar a limpeza das sombras e o perdão e a benevolência. Não ascensiona quem não é benevolente, não ascensiona quem não perdoa. Então você vai ficar rodando no mesmo lugar? Quer perder tempo? Quer perder tempo na sua vida? Fica fingindo que está se trabalhando, tá bom? Então, um beijinho. Ah, ali o bebezinho, o carrinho do bebê virou, tadinho. Não machucou, não. Gente, arrou, tá? Beijo. Te amo, sou grata. Deus em mim, como Ele é em você. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a única presença atuando aqui agora, sempre e eternamente. Beijo.